Oi, tudo bem? Eu sou a Tuca. Vamos começar hoje na Cozinha com a ProSoja. É um programa novo que a ProSoja está criando para poder trazer todo mundo para perto da soja, do milho, colocar a sociedade, todo mundo envolvido com as panelas, envolvido com essa comida boa de soja que ninguém conhece, são poucas as pessoas que conhecem o quanto que a soja é gostosa. O milho todo mundo sabe, pipoca, pamonha, um bom curau, quem não gosta? Mas a soja, esse é o velho ponto de interrogação que quase ninguém sabe o quanto que é gostoso. Basta você ter um bom tempero e saber como trabalhar com a sojinha. Hoje nós vamos começar com um produto que eu aprendi a fazer quando eu fui para Embrapa Soja lá no Paraná. Eu conheci umas cozinheiras que trabalham só há mais de 20 anos com soja e elas me deixaram muito à vontade dizendo que o grande segredo da soja realmente é você trabalhar com bons ingredientes e saber fazer um bom tempero. O quibe da soja, nós usamos como ingrediente para fazer essa receita a proteína texturizada de soja, que ela é essa soja sólida que você vê seca em grãozinho, que a gente precisa hidratar. Ela é um substituto da carne. Mas para fazer essa receita, nós não usamos 100% da carne de soja como ela é popularmente conhecida. A gente precisa da carne moída, que nesse caso, para essa receita, nós escolhemos o patinho, que é a carne ideal para a gente poder fazer um bom quibe assado ou um quibe frito. A gente precisa da carne in natura de boi para poder dar aquela liga no quibe e ele poder ficar realmente com uma visibilidade normal, você não vê nenhuma diferença entre um quibe feito 100% com carne de vaca e um quibe 50-50, que é como nós vamos fazer hoje. Quando eu fui para Embrapa Soja lá no Paraná, que eu aprendi a fazer as receitas à base de soja, logo que eu voltei, meu marido veio com a história: não vai ficar fazendo comida à base de soja, eu não quero ficar comendo esse negócio. Aquele velho preconceito das pessoas que não conhecem o sabor da soja. Falei, fica tranquilo, não vou fazer comida à base de soja aqui em casa porque eu sei que você não gosta. Primeira receita que eu fiz, é lógico, foi o quibe à base de soja aqui dentro de casa. Levei para minha sogra, todo mundo comeu como aperitivo antes do almoço, no nosso tradicional almoço de sábado. Todos adoraram, nossa Tuca, que delícia! Depois que todos comeram, eu falei que todos tinham comido um quibe à base de soja. Eles não acreditaram, porque o sabor não tem diferença, realmente você não vê nenhuma diferença para o quibe tradicional. E agora vamos começar o preparo do nosso quibe de soja, começando passo a passo pelos ingredientes. Para fazer o quibe de soja, os ingredientes usados são 1 xícara de chá de PTS seca. PTS é a proteína texturizada de soja. 1 xícara de chá de trigo para quibe. 2 xícaras de chá de carne moída. Sal a gosto. Hortelã picado a gosto. Pimenta síria a gosto. Bom, para a gente começar agora a nossa receita, nós vamos primeiro hidratar o trigo de quibe. São 1 xícara de trigo para 2 xícaras de água morna. Então nós vamos colocar em um recipiente fundo, aonde todo esse trigo ele fique embaixo da água morna. Ele vai ficar de molho por 20 minutos. Nós vamos hidratar a PTS, que é a proteína texturizada de soja. A gente coloca 1 xícara de PTS para 2 xícaras de água fervendo. A nossa panela acabou de sair do fogo. Então, diretamente, para hidratar a nossa TPS, numa bacia, num refratário, onde a gente consiga deixar a água por cima da TPS. Ela precisa ficar realmente inteira submersa na água. Esse processo vai demorar uns 15 minutos. Lembrando que o nosso trigo para quibe também está hidratando, ele tem um processo de 20 minutos e a PTS mais 15 minutos para poder hidratar. Para dar sequência na nossa produção do quibe, nós hidratamos o trigo para quibe e hidratamos a proteína texturizada de soja. Agora que nós hidratamos, a gente precisa tirar o excesso de água que fica da hidratação. Se nós não fizermos isso nessa etapa, essa água deles, eles vão soltar durante o processo de assar. E aí a nosso quibe dá uma desandada. Então a gente precisa pegar com a mão mesmo,
A gente vem na nossa bacia, pega o trigo na mão, vem na pia e espreme. Espreme, espreme, que a gente tira esse excesso de água e vamos colocando no refratário, onde a gente vai misturar depois todos os ingredientes. Vamos fazer isso passo a passo. Ó. Tá vendo que o trigo ele fica soltinho? Se ele começar a grudar agora, é que ainda tem água em excesso. Nós vamos fazer o mesmo processo com a proteína texturizada de soja. Agora, nós vamos começar a fazer a mistura da proteína texturizada de soja, do trigo para quibe e da carne. A carne, aqui nós vamos utilizar 2 xícaras de carne moída, que no mercado nós compramos o patinho, que é o ideal para ser feito o quibe. 2 xícaras de carne e mais uma choradinha, porque ajuda na nossa liga. Agora é misturar tudo com a mão. Pega a massa mesmo. Lembrando que aqui ainda nós vamos colocar um pouquinho de azeite, que vai ajudar a dar uma umedecida nessa massa de carne. Depois do quibe pronto, todos os ingredientes misturados, a gente precisa untar o refratário com o azeite antes de espalhar o quibe na assadeira para assar. Então a gente pega a assadeira, pode colocar o azeite com vontade, não precisa ter dó não. Com a mão mesmo, a mão limpa, você espalha esse azeite no fundo da assadeira, na lateral, pra gente não ter aquele velho problema na hora de cortar o quibe, tirar o primeiro pedaço e a nossa comida ficar colada no fundo do prato. Depois da nossa mistura pronta, misturar bem todos os ingredientes, provar o quibe cru para ver se o tempero do sal tá no ponto, a pimentinha síria tá no ponto, a gente vai transferir essa massa para o nosso refratário. Tudo com a mão, nós vamos espalhando o nosso quibe no refratário e vamos modelando ele aqui. Com uma faquinha de serra, porque facilita o corte, a gente faz o corte ao longo do refratário. A gente vai fazer um fio de azeite no meio de cada corte, ó. O nosso quibe está pronto para ir para o forno. Nós vamos colocar um papel alumínio por cima para ele assar antes de dar aquela douradinha. Eu já deixei o forno aceso pelo menos uns 10 minutos antes da gente colocar. Bom, agora nós vamos fazer a retirada do nosso quibe do forno depois de mais ou menos 30 minutos.